Então, veja, lá em Marcos 13, 1 e 2, esta profecia se apega mais para o cristianismo, né, e os messiânicos para a mentira. Mas Yeshua realmente previu a destruição do templo? Há uma fraude nessa profecia, já que o Evangelho de Marcos foi primeiro a ser escrito. A gente sabe que depois surgiram os outros. Este evangelho terminou de ser escrito no ano 70, em diante da segunda história do cristianismo, ou seja, o cristianismo em si ainda dita aqui que começou a ser escrito 70 anos depois apareceram as primeiras cópias. Então, foi nesse momento que o templo foi destruído. Coincidiram com a destruição do templo. Primeiro foi a destruição do templo, que na mesma data foi finalizado, né? O abençoado Evangelho de Marcos, porque na mesma data, né? Ou seja, esse evangelho foi terminado ali e ali eles colocaram que o templo ia ser destruído, logo depois que o templo foi destruído. A resposta é simples, né? Aqui na profecia da destruição do templo foi inserida no Evangelho de Marcos após o evento. Qual é a utilidade de um evento acontecer, depois escrever sobre ele e dizer é uma profecia? Assim qualquer um se torna um profeta, não é verdade? Os messiânicos ficaram sabendo dessa grande fraude e dizem que o Evangelho de Marcos foi escrito no ano 10 da Era Comum, o que é um grande erro, né? E, ao mesmo tempo, um desespero, pois Marcos foi contemporâneo de Paulo e Lucas, ou seja, no ano 70 aproximadamente. A gente pode ver isso no próprio Evangelho, em Colossenses 4:10, Marcos é citado. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, né, sobre que recebeste instruções, e ele, por estar nervoso, acolheu. Depois, né, mais uma vez, no versículo 14, saúda-vos Lucas, todo mundo sabe que Lucas era médico, né? Amado também Demas. Veja como é que eles deixaram os rastros, né? Então, quer dizer, também para Marco e para Lucas, que eram contemporâneos de Paulo, que viveu nessa época, ou seja, na época da destruição do templo. Lucas nos saúda, pois esta é uma fraude desta grande profecia. A primeira destruição aconteceu e depois foi escrita. Os messiânicos ficaram sabendo dessa grande fraude e dizem que o Evangelho de Marcos foi escrito no ano 10 da Era Comum, o que é um grande erro e, ao mesmo tempo, um desespero, né? Pois Marco foi contemporâneo de Paulo e Lucas, ou seja, no ano 70, aproximadamente, né? Conforme está descrito ali. Veja como é que as fraudes vão aparecendo, né? Se o JC tinha 30 e poucos anos, seus contemporâneos tinham 30 e poucos anos, né? Não se diz a idade. 70 anos depois, imagina só, né? Complicado. Por que tanto ódio de Paulo pela Torá? A lei. Vejamos algumas das suas citações. Gálatas 3:10 e ao 13. Porque todos os que confiam nas obras da lei estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para cumprir. Embora ele não vai mencionar aqui as bênçãos em cumprir a lei. Ele só fala daqueles que quebram a lei. Na verdade, toda vez que você lê lei, você tem que ver Torá. Então ele está falando assim, porque todos que confiam na obra da Torá, ou seja, nos mandamentos da Torá, né? Então toda vez tem que ser lido assim. Só que ele nunca cita aqueles nossos sábios que cumpriram a Torá, né? Ele não vai mencionar as bênçãos, ele só menciona as maldições, o que faz de Paulo realmente um inimigo da Torá. Vai estar em Devarim 6, 1 e 3, que vai ter bênçãos no 11, 13, no 23, 12 ao 28, Levítico 18, 5, Salmos 119, 1, e etc. Né? Lá no 165 também, no versículo 165, existem muitas referências à bênção daqueles que seguem a Torá. Gálatas continua a dizer, pela lei, então a gente não lê pela lei, pela Torá ninguém é justificado. Até o fato deles botarem a palavra Torá aqui já traz um grande problema, porque quem lê imagina a lei, né? Imagina que a lei, o terror que eles botam dentro dessa lei,
E o grande problema aqui também é que eles botando lei, eles não botam Velho Testamento. Então eles tinham que escrever o que aqui? Velho Testamento. Então, continua a dizer, pelo Velho Testamento ninguém é justificado. E aí eles tinham que pegar o Velho Testamento e nem botar a mão, porque também já é uma linguagem pejorativa. Quando o próprio Yeshua, ele coloca lá o quê? Vamos dar uma olhada, gente, como é que a coisa é uma manipulação, né? O que ele fala lá? Ele faz uma profecia sobre o vinho, não é? E ele diz o seguinte, né? O vinho velho, não é isso? O vinho novo rompe o odres, não é isso? É assim que ele fala lá. Deixa eu ver se eu me lembro aqui. Ele rompe o odres. Então, vamos dar uma olhada aqui na Bíblia onde está isso aqui. E vamos ver, né? Como que termina a frase, como que termina a situação que é dita. Mateus 9,17. Vamos ver aqui, se a gente acha aqui. Mateus, no 9, 17. Diz aqui, nem põe vinho novo em odres velho, do contrário, compõe-se o odres, derrama-se o vinho e o odres se perdem. Mas põe vinho novo e odres novo e ambos se conservam. Então, o que ele está dizendo aqui é sobre a Torá, né? Quem está trazendo a ideia aqui é sobre a Torá. Então, pela Torá, vamos colocar aqui, ninguém é justificado. Acho que o ódio de Paulo pela Torá, a lei, o fez falar. Como é que ele diz que ninguém será justificado? Então, onde estão os 10 mandamentos e as várias leis? O versículo 13 diz que Yeshua nos resgatou da maldição da Torá. Veja, a maldição da Torá. Fazendo-se maldição por nós. Embora não cite corretamente o versículo de Devarim 21, 22, que diz, amaldiçoado por Deus todo aquele que está pendurado numa árvore. Quem, tendo bebido vinho velho, prefere o novo. Porque diz o velho é excelente. Quer dizer, ninguém lendo esse Novo Testamento, né, porque já bebeu da Torá, vai preferir o Novo Testamento. Vai preferir a Torá, que é cheio de segredos, cheio de coisas maravilhosas, não é isso? Então, veja, aqui no próprio Testamento, eles fazem uma mistura danada. Lá ele já vai falar sobre o vinho novo, o vinho velho, enfim. A gente sabe, a gente tem um vídeo aí que a gente viu que quem escreveu o Novo Testamento foi aquele historiador judeu, Flávio Josefo. O problema é que o cara fez uma lenha. Como ele tinha certos conhecimentos, né? E ele andava com uma família romana, então ele fez uma costura bonita aí, né? E foi botar alimentando, juntamente com um monte de questão, essas coisas. Muito bem. Ele não colocava a frase para Deus, por quê? Porque os que morreram no madeiro foram desobedientes à lei, e realmente fala isso. A gente pode ver que o Novo Testamento ele fala muita verdade em relação ao JC. Por exemplo, em Hebreus, no 5:8, diz o seguinte, vamos ver aqui, Hebreus 5:8, né? Diz aqui, ó, embora sendo filho de Deus, todo mundo é filho de Deus, Israel, todo, né? Ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Quer dizer, se ele aprendeu a obediência, ele era o quê? Desobediente, né, gente? Não tem. Ele aprendeu, ele era desobediente, ele não tinha obediência. E aí ele fala o quê? O que o Novo Testamento fala sobre o filho da desobediência? Tem alguma coisa nesse sentido, que eu não lembro. Então fala que o filho da desobediência, acho que é o próprio Satã, né? Ou sei lá. Enfim, então veja, é uma coisa terrível. Então, desobediente não à lei, mas à Torá. As autoridades, né? Observe esta outra, porque a lei não aperfeiçoa coisa alguma, porque a Torá não aperfeiçoa coisa alguma. Ou seja, a Torá não funcionou nem serve para nada. Isso é Hebreus 7:19. E esse outro aqui, a lei veio para que o pecado abundasse. Isso é blasfêmia, né? Falar que a Torá veio para que
o pecado, né, abundasse, né? Então, aqui alude que a Torá é um meio para o pecado, né, abundar. Veja este outro. Para que o pecado não tenha domínio sobre vós, visto que não estás debaixo da Torá, né? Então, você não está debaixo da Torá, quer dizer, se você se coloca sobre o livro da Torá, você é um maldito, segundo Paulo, né? Mas aí agora você está debaixo da graça, você não precisa fazer mais nada. Isso significa que se estivermos debaixo da Torá, o pecado terá domínio sobre nós. Observemos que este apóstata e rebelde que nem mesmo obedeceu seu mestre, ou seja, o Paulo foi pior do que o Eixo, né? Agora, vale observar aqui, a gente pode trazer pela nossa vida pessoal. Quando eu conheci a Torá, que eu era cristão, ou depois essa metamorfose ambulante, eu era pecador. Porque lá você tem que pecar. Na verdade, você fala, hoje eu pequei, hoje eu fui perdoado. E é aquela história toda, não é assim? E ali dentro é que o cara comete os piores pecados da vida dele, porque ele ficar no final, eu me arrependo, né? Não vai ter uma consequência também, né? Assim, a Torá já fala, olha, vai ter consequência. Então o cara só faz se realmente ele tiver realmente muito fora de Deus, né? Mas, enfim. Então, continua. Porque Exu, certa vez, disse que não veio abolir a Torá. Está aqui, ó, Mateus 5, 17 ao 19. A Torá, a lei do Senhor, foi e será eterna, conforme declarado em muitos de seus versículos. Aí tem Êxodo 12, 14, 29, 38, 42, 38, 8, e uma série de locais que falam que a Torá, ela é, né, eterna. Então, essa Torá, ela é eterna e ela não pode ser abolida. Até porque, se ela fosse abolida, o que aconteceria, gente? O mundo acabaria. Não tem Torá, não tem ligamento de letras hebraicas, não tem nada. Acabaria tudo. Neste verso, eles declaram abertamente que a Torá de Hashem é eterna, perpétua. Em Hebreus, Paulo cita Hebreus 8,13, né? Este versículo fala do suposto novo pacto que, segundo se chamado graça. Vamos ver aqui. Lá no 8,3 de Hebreus. A gente já viu que o próprio JC, ele era desobediente à lei, e é lógico que aqui na frente ele ia falar isso. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifício. Por isso que era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer, né? Deixa eu ver aqui. Ele cita isso, né? O Hebreus 8,13. Então, que esse novo sumo sacerdote, esse sumo sacerdote traria uma nova lei aí para você seguir, né? E aí o que acontece? E este versículo fala do suposto novo pacto, né, desse novo sacerdote, que segundo a lei é chamado de graça. Para quem não sabe, a gente é obrigado a falar graça, mas vamos ver aqui o que são graças, né? Vamos ver aqui o que foi colocado, né? Na verdade, na Torá Hesed, não é graça, né? Então, graças são essas três deusas aqui que são definidas, tá vendo? Graças. Então, toda vez que você fala, são essas mulheres seminuas que são chamadas de graças pelo... Tá vendo aqui, ó? Graças ou caritas, ou caritês, né? Então, essa aí que é que todo mundo fala e que a gente é obrigado a falar para, às vezes, as pessoas entenderem. São deusas, né? Porque, infelizmente, não pode ser graça, pois o livro do profeta Jeremias, 31, 33, nos diz que a lei não ser escrita em tábuas de pedra, mas nos nossos corações. Ou seja, a lei seria escrita, né? Ela seria escrita não em tábuas de pedras, mas no nosso coração. E se ela foi anulada, vai ser impossível de se fazer isso, né? E escrever uma nova lei, um novo pacto, ainda mais com tantos erros. Então, essa Torá ela vai ser tirada da pedra e vai ser colocada no nosso coração, porque eu acredito que naquele tempo, nesse tempo que está chegando, as pessoas realmente entenderiam a Torá, não ficariam mais atrás dessa palhaçada aí de Roma, né? Neste verso, eles declaram abertamente que a Torá do Senhor é eterna, perpétua. Em hebreu, Paulo cita 8,13, e este versículo fala
do suposto novo pacto, do novo sacerdote, que segundo a chamada graça, porque infelizmente não pode ser graça, pois no livro do profeta Jeremias 31:3 nos diz que a lei não, deve ser escrito não será escrito nas tábuas de pedra, mas em nosso coração. E aí continua, né? De qual dos filhos de Davi Exu descendeu? Ou ele descendeu de Salomão, conforme segundo está em Mateus 1:6, ou de Natã, Lucas 3:31. Então vai ter que escolher entre esses dois irmãos da onde saiu a árvore genealógica dele, porque cita os dois. Observe que na versão católica, em Lucas 3:28 e 29, diz o filho de Elmada, filho de filho de Josué, filho de Eliesse, o que implica que, precisamente, que Exu era uma transliteração de Josué, cujo nome não era propriedade exclusiva de Exu, né? Então, existiam muitas pessoas com esse nome, inclusive é traduzido erradamente, como lá em Esdras e Neemias. Se a gente dá uma pesquisada, eu acho que a gente encontra aqui, né? É o mesmo nome, mas aí eles vão escrever lá Jesua. Por quê? Porque eles não querem que tenha outro cara, né, com esse nome. Então tem lá esse nome lá no livro de Esdras ou Neemias, né? Eu já vi isso há um tempo e não lembro muito bem, mas tem, né? Então vai ter o nome Jesua, porque eles tiram um S e botam assim para que ninguém compare, né? Então, mas hoje a gente tem muita gente aí com esse nome, né? Infelizmente, coitado. Então vamos lá. E aqui continua. E esse nome não era particular dele, né? Existe muita gente com esse nome. E Exu disse que João Batista era Elias. Isso está no Mateus 11:14. Mas João diz que não era. João 1:21. Era ou não era, né? Vamos ver Mateus 11:14, o que está falando aqui para gente. Se vocês quereis reconhecer, né, é a pessoa que tinha que reconhecer ou era o Elias que tinha que mostrar o Mashiach? Esse mesmo aqui é o Elias. Quando você vai aqui no último livro da Torá, você já desmantela o Novo Testamento todinho. Vamos ver por quê. Olha só, você tem aqui o livro de Malaquias, no capítulo 3. E aqui tem todo um capítulo que você pode ler que vai te deixar estarrecido, né? Primeiro que diz que enviarei meu mensageiro para abrir o caminho, né? Do Mashiach, né? Quanto ao anjo da aliança que você deseja. Ele já está vindo, né? Mas quando pode suportar o dia da sua vinda, tal, vai vir aquilo, aí começa a falar aqui que ele purificará tudo. Aí diz que a oferta de Judá e de Jerusalém serão agradáveis, o que nada disso aconteceu com essa história que aconteceu ali naquele momento. Eis que vos enviarei o profeta Elias, né? Antes que venha o terrível, né, dia do Senhor. Então, para que o Elias vem? Ele vem para apontar o Mashiach. Não é o Mashiach que vai apontar Elias, como está ali. É o contrário, né? Então, a palavra aqui diz que vem Elias antes que venha o dia do terrível dia do Eterno, e ele vai apontar o Mashiach, não o contrário. Então, aqui ele vai fazer o contrário do que o JC fez lá, porque ele vai reconciliar os pais com os filhos com seus pais, para que quando eu vier não atinja toda a terra com destruição total. Para que Deus não venha com a destruição total da terra. Então, olha, isso aqui é importante. Isso aqui não é algo que é brincadeira, não é uma brincadeira que eu vim trazer divisão entre as famílias. Não, isso é uma coisa importante. É uma coisa importante para a restauração da terra. Porque ele fala a reconciliação dos pais com os filhos e filhos com seu pai. Para que quando eu vier, não atinja toda a terra com destruição total. O que o JC fez lá foi o contrário. Aí ele afirma agora, aqui, né, no nosso documento, que o João Batista era o Elias. Então, para aquele que quiser acreditar, ele é o Elias, né? Então, o que acontece com isso tudo, gente? Vamos ver aqui o que diz João no 1:21, no próprio livro.
Olha, João, no 1:21, o próprio João escreve, né? Então lhe perguntaram, quem és, pois? És tu Elias? Ele disse, não, eu não sou Elias. Tu é profeta? Ele também não é profeta, porque Elias está vivo. Ele, segundo os contos do Taná, ele ascendeu aos céus. Ele está vivo, ele sabe quem ele é, porque ele não tem amnésia, e ele também é profeta, né? Então ele respondeu que não era nada disso. Veja que questão complicada, né? Mas tem gente que vai dar um nó elástico na mente e vai falar, não, que é assim mesmo, que era isso mesmo que está escrito, e que os pastores deles são muito preparados para tudo isso. Então, a gente tem que ver essas questões, a gente tem que analisar profundamente isso e levar para as pessoas esse conhecimento, porque vocês só saíram disso porque esse conhecimento chegou a vocês. Então, vocês têm a obrigação de, quando cair alguém para conversar, ou até mesmo um cristão que vem pregar para você, deixa ele falar, pode falar. Mas depois você vai conversar comigo, e aí você tiver tudo isso no seu celular, anotado em algum lugar, e aí você começa a perguntar. São 150 aqui, mas são mais de 50 mil. Mas a gente pelo menos tem 1.000 separadas. Só tem 1.000, só isso. Muito bem. Paulo diz em Gálatas 3,15, irmãos, falam em termos humanos, ainda que nenhum pacto que seja de homem, uma vez ratificado, que eles assinem ali, ninguém o cancela, né? Então, veja, isso está na Torá também. Não dê a sua palavra como fiador. Se você deu uma palavra como fiador, vai lá, ou no Torá ou no Taná, né? E cancela aquele pacto perante a pessoa, porque você está alinhavado com a sua palavra. Diz também na Torá que mesmo que a gente tenha prejuízo, a gente tem que manter a nossa palavra. A gente falou alguma coisa, prometeu alguma coisa, a gente tem que estar em pé com a nossa palavra, mesmo que a gente tome prejuízo financeiro. Por quê? Porque se manda a gente tomar prejuízo financeiro, ou qualquer coisa, se a gente quebrar aquela palavra, o que vai acontecer? Coisa pior, não é verdade? Então vamos ver aqui em Gálatas 3,15. Irmão, falo como um homem, ainda que tenha uma aliança, seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Veja, se ela for humana. Tá vendo? Se ela for humana, não pode. Agora vamos ver o que ele vai falar em Efésios 2,15. Deu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança para que os dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Ué, não pode abolir uma palavra entre um homem e outro homem, mas o Paulo diz que a lei pode ser abolida. E aí ele aboliu a Torá, dos mandamentos formulados em ordenanças. A lei era um pacto entre Deus e o povo de Israel. Como Paulo pode dizer que Yeshua aboliu? Primeiro que para ele abolir, ele tinha que ter o aval do povo de Israel, não tinha? Todo mundo tinha que pegar lá, ó, toma aqui uma procuração no meu nome, eu sou descendente de Abraão, sou descendente de fulano de tal, todos os sábios assinarem como é de praxe, toma, vai lá e abole. Isso é até normal dentro da lei, nossa lei comum. Se você dá uma procuração para uma pessoa, aquela procuração tem validade até você morrer, não é isso? Agora, outra pergunta que eu falo para vocês. Por que Deus precisa de um herdeiro? Um herdeiro é uma linguagem que foi criada dentro da Torá para pessoas que vão herdar alguma coisa nesse mundo físico, porque elas vão morrer. E aí não tem para quem ficar, para não deixar para outra pessoa, ele deixa para os seus descendentes sanguíneos. Por que Deus precisa de um descendente? Deus vai morrer? Isso não tem lógica, gente. Então, ele diz isso aqui, né, que ninguém pode invalidar. Que coisa, né? É incrível. Ele dá mais valor à questão de um homem com outro homem do que a própria Torá, né? 114. No 114, em hebreu, diz que os anjos de Deus adoram o Filho. Olha que coisa. De acordo com Hebreus 1,6 diz, adorai-o todos os anjos de Deus, isso se refere a Yeshua. Mas o autor desse livro cita Salmos 97,7 como contexto. Se você observar na citação, ele se refere ao nosso Deus e não a Exu.
Porque Deus criou os anjos para adorá-lo e não a outro. Isso é a coisa mais certa na Torá. Então, no Terrilim 97:7, vamos olhar aqui, não tem esse contexto de forma nenhuma. Mas eles tiram que o contexto é esse. Então, vamos olhar aqui. Ok. Deixa eu comunicar uma coisa para vocês. Quantas pessoas vocês converteram para o Evangelho é a quantidade de pessoas que vocês vão ter que tirar do Evangelho, tá? Então, tem um peso aí, né? Porque vocês vão ter que ter peso do outro lado do mundo espiritual. E aqui diz, né? Todos que adoram imagem e que se gabam dos seus ídolos ficam desterrados. Todos os seres divinos se curvam a ele. Ó, não tem nada a ver com idolatria. Aqui já matou a idolatria, tá vendo? Agora, todos os seres divinos ficam sobre a tutela do Eterno, né? Então não tem nada que ver com o que está lá. Ao mesmo tempo que fala de idolatria, fala que todos os seres vão se curvar ao Eterno. Não vai ter outro, ninguém vai se curvar a ninguém, além de se curvar ao Eterno. Então, se todos só podem se curvar ao Eterno, eles não vão se curvar a nenhum outro ser, né? 115. Por que Paulo se contradiz dizendo que praticam a lei, aí a gente troca, os que praticam a Torá serão justificados, né? Romanos 2,13. Vamos lá, vamos dar uma olhada. Porque os simples ouvidores da lei não são, tá vendo? Da lei, os simples ouvidores da Torá, né, não são justos diante de Deus, mas os que praticam a Torá hão de ser justificados. Eles falam aqui, ó, já se contradisse, né? Vamos ver aqui o contexto todo. Então, por que Paulo se contradiz dizendo, né, que os que praticam a lei serão justificados? Eu ri errado, eu falei, não praticam a lei. Estava pilhado ainda pelo estudo anterior. Então, eles serão justificados. Veja só, ele fala aqui, ó, quem escuta a lei, os ouvidores, as pessoas que ouvem da lei, não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então, essa é a questão descrita aqui. Muito bem. Mas mais adiante ele diz que pelas obras da lei ninguém será justificado. Vamos olhar aqui, ó, primeiro Romanos 3:20 e o 28 e Gálatas 2:16. Então vamos lá, vamos ver o primeiro, Romanos 3:20. No Romanos 3:20 diz aqui o seguinte: eu visto que ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, não é isso? Em toda a razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Aqui, ó. Então, ó, ninguém vai ser justificado perante Hashem, perante a lei da obra, né? Mas pela Torá vem o pleno conhecimento do pecado. Então, lá atrás ele falou outra coisa. Quer dizer, para alguém que se bota à altura de alguém que conhecia as Escrituras e estudou aos pés de Gamaliel, então a coisa está muito complicada aqui, né? Vamos continuar aqui. Deixa eu só voltar lá para o nosso texto e a gente vai continuar aqui, então. Em Gálatas 2:16, né? Vamos olhar também. Então, a gente está percorrendo cada um desses 150 erros, né? Gálatas 2:16, está vendo? Ó, eu cliquei no 2, foi para o 3. 2:16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, e sim mediante a fé, né? Lá em Yeshua. Também temos crido que Yeshua, para que fôssemos justificados pela fé em Yeshua, e não pelas obras da Torá, pois a obra da Torá, ninguém será justificado por ela. Ou seja,
você não precisa estudar a Torá mais, não precisa fazer nada, porque pode queimar, porque realmente ela não serve mais, só que eles ainda usam, né? Então eles usam para botar os seus dízimos, eles usam para acusar as pessoas de pecados, porque lá está escrito que você não deve adulterar, já o JC falou que tudo bem, pode adulterar, não tem problema nenhum, que vai ser perdoado. Isso cria na pessoa uma resiliência a Torá, porque a pessoa pensa assim, eu vou fazer, a Maria Madalena foi perdoada, eu vou também, né? Fulano de tal fez, eu também vou. E daí depois a gente vê, a vida vira um bacanal e a pessoa vai viver isso. Infelizmente, essa é a verdade, né? Muito bem. Então, Paulo não cometeu tal erro ao se contradizer? É uma pergunta. Aí vocês podem fazer essa pergunta aí para o pessoal. Se Yeshua disse que o batismo seria em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Mateus 28, 19. Essa eu nem vou lá, porque a gente já sabe. Por que os seus seguidores, os discípulos, não fizeram o mesmo, mas batizaram em nome de Yeshua? Vamos ver, Atos 10, 48, 19, 5 e 2, 38. Vamos lá, Atos 10, 48. Então, em Atos 10, 48, vamos ver se eles cumpriram a ordem, né, que foi dada para eles. Eles tinham dado essa ordem, né? Muito bem. Então, Atos 10, no 48. Aqui, ó. E ordenou que fossem batizados em nome de Exu, né? Então, lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Veja, o batismo foi feito somente nesse nome. Vamos ver aqui de novo no nosso texto. Agora, no próximo. 19:5. Atos 19:5. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome de quem? Do Yeshua também. Não teve batismo no nome da Trindade. Então, vamos continuar aqui. 2:38. Atos 2:38. Diz o seguinte: respondeu-lhes, pedi, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Yeshua, para a remissão dos vossos pecados. E eles vão receber lá o dom, né, desse Espírito aí. Então, veja só. O que acontece, gente? A primeira incoerência que a gente pode ver aqui, que não vai estar citado nesse documento, é que o bandido que estava lá do lado do JC, ele não foi batizado. Ele estava lá do lado, isso tem uma grande controvérsia, grande controvérsia dentro do cristianismo, para discutir isso, porque realmente, caramba, é uma coisa importante para caramba, né? Só que se a gente olha na questão aqui do Isaías, a gente está saindo um pouco lá do estudo, no Isaías 53, que eles usam muito para falar que é o tal Mashiach, só que não é, porque aqui está tudo, está no plural, né? Existem certas questões aqui. Aí existe uma questão aqui que a gente vai analisar agora, e a gente está sempre falando lá no nosso grupo, né? Então veja aqui, ó. Na sepultura, ele foi colocado entre os ímpios. O que é na sepultura, gente? No enterro. A sepultura é no chão. Ele foi colocado entre os pecadores. E com o rico ele estava na sua morte. Tá vendo? Então ele tinha que morrer com os ricos, ele tinha que estar lá numa ceia, de repente comendo lá com o pessoal, comendo manjar, taças de ouro e etc. Aí entrava um muçulmano irado, talvez com arco e flecha, uma metralhadora, e metralhasse ele. Aí sim, aí ele morreu com os ricos, e depois ele tinha que ser enterrado entre aqueles ladrões. Aí sim, ou seja, aí estaria certo. Mas o que aconteceu no Novo Testamento não foi isso. Então, né, não foi nada disso. A questão aqui está falando de Israel, e a questão aqui vai ser muito séria. Um dia a gente para ver isso, estudar sobre isso. Muito bem, então vamos continuar aqui. Por que eles não obedecem ao professor, né? Quem é o professor dele, que ensinou para fazer isso?
Para tornar as coisas piores e ridículo para esta suposta ordenança, este versículo, Mateus 28, 19, não é encontrado nos manuscritos mais antigos do Novo Testamento. Veja, isso não é citado em lugar nenhum, isso é uma coisa que foi colocado tardiamente. 117. Observe como Paulo cita incorretamente o Tanar novamente em Romanos 9:33. Eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de ofensa. Quem nele crê não será confundido. Olha isso, hein? Agora compare com Isaías 28:16. Vamos lá em Isaías, vamos dar uma olhada nesse texto. Para ver o que a gente vai encontrar aqui. Isaías 28:16. Está escrito aqui o seguinte, ó. Seguramente assim disse o Senhor Deus, eis que em Sião fundarei pedra sobre pedra, não é isso? E ele continua. Uma torre preciosa, pedras angulares e extremamente firme. Observe, né, que está no plural. Continua, plenamente firmes. Pedras angulares. Quem confia no Senhor não precisa temer. Né? Quem confia em Hashem, quem guarda a Torá, não precisa temer. Mas quem não, aí já é outra questão. E você verá que diz assim, eis que põe uma pedra como fundamento de Sião, uma pedra testada, uma preciosa pedra angular, é lançada como alicerce, quem acreditar não tem pressa. Então, onde Paulo conseguiu a pedra de tropeço e a queda? Né? Onde ele conseguiu? E, novamente, é uma acomodação arbitrária de Isaías 28:16 e 8:14, onde diz, então, o teu santuário não será uma pedra de tropeço e uma rocha de ofensa para as duas casas de Israel, uma rede e um laço para os habitantes de Jerusalém. Então, não tem nada que ver com isso aqui. Então, a gente também tem que ter cuidado. 118. Por que Paulo cita apenas as maldições para aqueles que não guardam a Torá? No Gálatas 3:10, né? Vamos ver lá, Gálatas 3:10. Todos, pois, como são das obras da lei, estão debaixo de maldição, né? Porque está escrito, maldito é todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-lo. Então, se você está dentro da Torá, segundo o Novo Testamento, você está em maldição. Corre lá para Edom, levanta as mãos, né? Vai lá salvar. Deixa ele ir lá com as teorias dele. Agora, pergunte-me por que você não cita, por que ele não citou as bênçãos quando nós guardamos a Torá? Então, vamos dar uma olhada só aqui superficial em Levíticos 18:5. Você que guardar a minha lei, as minhas regras, pela busca das quais os seres humanos viverão, tá vendo? Eu sou Adonai. Uma palavra totalmente linda, né? Muito bonito, gente. Agora, vamos continuar aqui. Depois ele vai citar outras questões. Deixa a gente só acabar aqui, né? E aí ele vai... Depois a gente pode ver que até o Goim está inserido, se a gente quiser botar essa palavra Goim, ele está inserido dentro das bênçãos, Isaías 66,